Olá, irmãos, salve Maria Imaculada. Hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa formação, a toda essa jornada, treinamento para nos transformar em intercessores realmente de fogo, pessoas cheias do Espírito Santo e cheias de conhecimento também de como exercer da melhor forma o seu ministério, que isso é muito importante, né? Não basta somente, claro que é o mais importante, estarmos cheios da graça de Deus, pedindo continuamente, né, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, mas nós também temos que estudar, temos que ter conhecimento da palavra de Deus, do magistério da igreja, né, da sagrada tradição, das coisas que nos foram passadas aí por meio dos profetas, por meio dos santos, por meio de toda a história da igreja. E os dons do Espírito Santo é algo bíblico, é algo que em toda a palavra de Deus nós vamos ter sinais ali, revelações da ação dos dons do Espírito Santo. Eu acho que, biblicamente falando, eu acho que dentro da Bíblia, melhor dizendo, né, é o que a gente mais vê é a ação do Espírito Santo. Os dons carismáticos, os dons do Espírito Santo se fazendo na história. E aí, ao longo dessas duas formações que vão se seguir, vocês vão compreender isso de uma forma muito salutar, né? Muito minuciosa, né? Porque a ação do Espírito Santo realmente ela é muito eficaz nas nossas vidas. Dizer, antes de mais nada, que os dons do Espírito Santo, primeiro, são dons para a santidade, né? Que nos remete, nos empurra para uma vida de santidade, para uma vida de santidade que o quê? Vai culminar em missão, né? Em ardor missionário. E o Espírito Santo, claro, ele é que move os corações daqueles que são de Deus para essa vida de santidade, né? Nós temos umas diferenciações nos dons que eu vou explicar aqui, que são os dons infusos e os dons efusos, né? Lá na Bíblia Sagrada, os dons infusos, eles são revelados lá no livro de Isaías, no capítulo 11, né? Tal como tem aqui nessa tabela, né? Nós possamos prestar agora atenção, nos voltarmos para essa tabela aqui. Temos também os dons efusos, né? Que é já revelado lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Os dons infusos, eles são os dons para a santificação pessoal, né? Aquele dom que diretamente vai santificar você, são necessários para a sua vida, né? Enquanto cristão. São eles muito conhecidos, né? Que é o dom de sabedoria, o dom de entendimento, o dom de conselho, de ciência, de fortaleza, de piedade, de temor de Deus. Na nossa apostila formativa do Ministério de Intercessão, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, porém, eles não são o objetivo principal hoje, né, do nosso estudo. Por quê? Porque a gente vai focar um pouquinho mais na questão dos dons efusos, porque os dons efusos, já ao contrário dos dons infusos, são dons para evangelização. São aqueles dons que estão diretamente relacionados com a nossa vida missionária, com a nossa vida de ministério, né? Com a nossa vida ministerial, né? Então, são dons para edificação da igreja. Então, como nós estamos fazendo esse processo formativo para ser um intercessor, a intercessão é o que? O ministério. Então, o que? É um serviço missionário. Para um serviço missionário, nós temos aí a nosso favor os dons efusos, né? Que são os dons de evangelização e edificação da igreja. E esses dons efusos, eles são divididos em 3 partes. São dons da elocução, os dons de poder e os dons de revelação. Vamos prestar atenção aí na nossa tabelinha. Hoje nós vamos fazer aqui no sentido mais de estudo, né? Mais aquela que parecendo um pouco mais universitário hoje, né? Mas o que são os dons de elocução? Quais são eles, melhor dizendo, né? Tem o dom de línguas, o dom de profecia, o dom da interpretação das línguas. Temos os dons de poder também, que são
fé, cura e milagres. Os dons de poder. Temos os dons da revelação, que são os dons da sabedoria, ciência e discernimento dos espíritos. Vale lembrar que esses dons, pessoal, eles podem ser pedidos por nós. Né? Não é vaidade, não é errado. Quando o intercessor pede o dom de cura, por exemplo, pede o dom de milagres, pede o dom da fé, quando ele pede o dom de discernimento dos espíritos, porque na sua vida missionária, né, na verdade, o Espírito Santo ele quer dar esses dons a todos nós. Às vezes ele já deu, né, nós temos esses dons e precisam ser aflorados em nós, para a nossa vida de missão. Então, não é errado. Hoje, eu estou dando essa introdução aqui, e vamos falar dos dons de elocução, né? Vamos focar neles, que são o dom de línguas, o dom de profecia, o dom da interpretação das línguas. Hoje é aquele momento que você vai compreender assim, temos a oração em línguas, né? No movimento Nova Geração, nós temos essa abertura ao uso desse dom carismático da oração em línguas. Eu queria um pouco entender, né? Para não ficar dúvidas em relação a ele, é bíblico, não é bíblico, né? Será que isso não é estranho? Aí muita gente pensa que, assim, parece mais igreja protestante, né? Quando, na verdade, os dons de línguas, eles surgiram, sim, dentro da igreja católica, há muitos séculos antes do surgimento das religiões evangélicas protestantes, né? E aí, nós vamos compreender um pouquinho dele hoje. Antes disso, há algumas condições para recebermos e perseverarmos na vida carismática. Eu acho que talvez essa palavra condição, né, claro, não está incorreto, mas não é bem aquela coisa que você deve entender assim, se eu não for dessa forma, o Espírito Santo não vai agir em mim. Biblicamente falando, quando nós vamos ver na palavra de Deus algumas coisas, a gente percebe que os dons carismáticos, eles agem em qualquer lugar. Eles agem onde ele quer, né? Ele é soberano e vai agir onde ele quer. Por exemplo, ele protegeu toda uma nação, fazendo com que uma jumenta falasse, né? A jumenta falou, a jumenta de Balaão falou, e impediu que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, e o povo de Israel foi poupado diante de uma guerra que estava acontecendo. Então, o Espírito Santo age onde quer. A gente percebe também reis persas da Síria, que não eram de Deus, né? Não era do povo eleito, não eram pessoas que tinham esse contato com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, lá na Bíblia, mas o Espírito Santo agiu nessas pessoas em determinados momentos para realizar algo. Mas aqui a gente está falando de perseverar na vida carismática, é diferente. Quando a gente quer perseverar na vida carismática, a gente precisa de algumas coisas. Simplicidade é uma delas, simplicidade e pureza de coração. Né? Acho que eu já falei isso tantas vezes aqui em várias formações, porque realmente é algo muito importante na nossa vida, ter simplicidade, essa pureza de coração, que já foi melhor explanado em formações passadas. Assiduidade da meditação da palavra de Deus. Um intercessor e uma pessoa que quer viver, né, ter vida carismática, ele tem que estar ali unido com a palavra de Deus, ele tem que ter esse hábito de leitura, de meditação, de oração da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai ser um forte canal aí para que você tenha essa vida cheia desses dons carismáticos. Você quer ter dom carismático? Pronto, mergulhe na palavra de Deus. Quanto mais mergulhado na palavra de Deus você estiver, mais cheio da ação do Espírito Santo e mais os dons carismáticos vão agir em você, né? Através de você para a santificação da igreja. Vida de oração, né? Vida de oração é pedir, clamar a ação do Espírito Santo, efusão do Espírito Santo, se possível, diariamente, pessoal. Clamar, se possível, não. O correto é que seria diariamente, na nossa oração pessoal, a gente fazer esse clamor ao Espírito Santo, essa efusão sempre, né? Efusão não é só quando está em público, ali no grupo de oração, ou quando está no encontro
do movimento Nova Geração ou em algum evento. Não, a vida de oração, desse clamor ao Espírito Santo deve ser diariamente na vida de cada um de nós, né? Desejo de servir aos irmãos como Jesus, né? Como está lá em Lucas capítulo 22, versículo 27. Porque não adianta nada se esse desejo não ter no nosso coração, porque os dons, eles são para o serviço dos irmãos. Serviço aos irmãos. Quando servir aos irmãos, aí os dons carismáticos vão passar a agir em nós. Porque não é para outra coisa, né? Claro, para servir a Deus, servir a igreja, mas a gente já compreende que o serviço aos irmãos é algo desejado por Deus para nós de forma assim, de forma que é a base da nossa vida, né? Carismática, nossa vida de missão. Outra coisa, preciso ter perseverança à recepção dos dons espirituais. Que não adianta você ter simplicidade, pureza de coração, assiduidade na meditação da palavra de Deus, vida de oração, desejo de servir aos irmãos, como Jesus, mas você não está aberto, não está receptível, né? A ação dos dons do Espírito Santo, dos dons espirituais. Nós temos que estar sempre aberto para sermos canais da ação do poder do Espírito Santo, né, para os nossos irmãos. Esse Espírito Santo em nós. Porque a gente fica colocando um monte de coisa, porque não é assim, porque não é, não sei, criando barreira no nosso coração para a compreensão da ação dos dons carismáticos, nós vamos estar, de certa forma, bloqueada a ação de alguns dons. Né? Claro, não é obrigatório que você tenha todos os dons carismáticos, 9 dons carismáticos, para atuar no ministério de intercessão, tal como em outro ministério do Nova Geração. Não é uma coisa que o movimento vai lhe obrigar a ser daquela forma, mas, gente, é tão salutar, tão interessante, tão importante, né? Quando nós estamos abertos à ação do Espírito Santo, que a gente não vai estar se abrindo à ação de qualquer pessoa, é a ação do Espírito Santo, gente, para a nossa vida missionária. Então, imagine o quanto que isso não é importante, né? Primeiro deles, né, que são os dons de elocução, né? Claro, eu vou falar dos 3 dons de elocução, eu vou falar dos dons de poder, e todos os dons na formação seguinte, todos os demais. Hoje, vamos falar do dom de línguas. Pessoal, o dom de línguas é o primeiro dom, né, que a gente vê quando a gente começa a ter uma vida em um movimento carismático, né, de família carismática, que tem essa espiritualidade. E, às vezes, a gente pode estar fechado a essa graça. Pessoal, ora assim em língua na Praça de São Pedro, no Vaticano, lá. Assim, tem eventos dessa natureza no seio da Igreja Católica. Você não vê documentos papais falando contra a oração em línguas. E nós vamos entender, né? Existem 2 formas de oração em línguas. Você não vê, por exemplo, lá tem João 23, né? João 23, aí São João, aliás, João Paulo I, perdão, João Paulo II, você não vê Bento XVI, o Papa Francisco, falando contrário à oração em línguas, desde quando ela surgiu ali de uma forma mais ampla dentro da Igreja Católica. Não, claro, a oração em línguas ela é muito mais antiga, né? Mas uma forma assim como um movimento, teve o movimento da renovação carismática, outros movimentos também surgiram, né, aberto a essa ação do dom em línguas, e eles são aprovados, pessoal, são aprovados pela Igreja Católica. Não tem esse negócio de, porque eu acho que não deveria ser assim, não sei o quê. Não, se abre a graça do Espírito Santo, né? Se abre a graça de Deus. Conselho que eu lhe dou, porque vai ser muito melhor na sua vida missionária você estar aberto a esses dons. Amém? Então, o primeiro dom, né? Ali que está em base, depois dele, ele é uma abertura. Podemos considerar assim. Depois dele começa a vir vários outros dons, os outros dons carismáticos. Claro, você pode ter dons carismáticos sem ser uma pessoa que ora em línguas. Isso pode acontecer? Pode. Mas quando você está aberto a esse dom da oração em línguas, a facilidade
Para os outros dons, ela se torna de uma forma muito mais abrangente. A facilidade se torna mais abrangente. Não sei se eu estou usando os termos corretos, mas quero dizer, vai ficar mais fácil, né? A essa ação. Nós vemos lá em Atos, capítulo 2, versículo de 1 ao 4, assim, ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia-lhes que falassem, né? É uma coisa bíblica, ali estava o dom do Espírito Santo já agindo ali em Atos, no capítulo 2. Lá no mesmo livro, em Atos, capítulo 10, versículo 6, vai dizer também, os fiéis da circuncisão profundamente se admiravam, vendo que os dons do Espírito Santo eram derramados sobre os pagãos, pois eles ouviram falar em outras línguas e a glorificar a Deus, né? Os pagãos ali estavam se convertendo a Deus ali por meio da ação do Espírito Santo, né? E por meio desse dom carismático específico da oração em línguas. São Paulo vai dizer também, quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falaram em línguas estranhas e profetizaram, né? Então, pessoal, é uma coisa bíblica, né? É bíblico, a gente não tem que ficar questionando tanto a oração em línguas, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 9, vai falar mais dessa oração em línguas que a gente está mais comumente usando. São palavras incompreensíveis, né? Claro, lá em Atos, capítulo 2, né, a gente vê falando a oração, a língua acontecendo ali, de forma que as pessoas falaram em línguas que já existiam, né? Ali a gente vê isso acontecer. Mas a gente vê essas palavras incompreensíveis aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Palavras incompreensíveis que não são minhas, palavras escolhidas e formuladas pelo Espírito Santo. Dão a Jesus o louvor que ele merece e do qual eu mesmo não sou capaz, ou eu mesmo não sou capaz, né? Então, pessoal, vamos nos abrir a essa graça. Ainda São Paulo vai dizer assim, aquele que ora em línguas não fala aos homens, e sim a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que ora em nós. Às vezes a gente não sabe orar, a gente não sabe orar como convém. Às vezes a gente não tem palavras, né? A gente chega em uma determinada situação que a gente vai orar e a gente não sabe mais formular palavras dentro daquela situação. E para que a oração ela aconteça de uma forma perfeita a Deus, é o próprio Espírito Santo que age em nós, que ora em nós, né? Com esses gemidos inefáveis. Então, é uma oração muito poderosa, porque quando a gente vai formular as nossas palavras ali, claro, não desmerecendo as orações em vernáculos e as fórmulas da igreja, por exemplo, a oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, e claro, são orações muito poderosas, a oração do Santo Rosário, mas porque essas orações são poderosas e, claro, muitos santos, né? Muitas pessoas santificaram somente por essas orações em vernáculo, mas não tem para quê, não tem um porquê a gente não se abrir essa ação do Espírito Santo por meio da oração em línguas também. Deu para compreender? Tem, no dom das línguas, tem um dom de falar em línguas. Eu oro em línguas, aí eu posso falar em línguas. O que é esse falar em línguas? É quando Deus dá, de repente, uma revelação em alguma pessoa que começa ali a falar, né? Aí a Assembleia já vai percebendo, ele começa a falar de uma forma que você vai começando a compreender pela ação do Espírito Santo, que ali é uma profecia, né? Que ali é uma ação do Espírito Santo ali, naquela uma mensagem dada por meio da oração. E nesse caso, tem um intérprete, tem um membro que recebe o dom da interpretação das línguas e comunica a mensagem à Assembleia. O dom de línguas é um dom dado em uma Assembleia. E ele é um dom transitório, ele não é um dom que sempre a pessoa vai ter, é um dom transitório que acontece, né, em alguns momentos específicos. Se fosse sempre, né, seria melhor, mas é um dom que acontece de vez em quando, né? De vez em quando, a ação do Espírito Santo por meio desse dom
ela se realiza na Assembleia, né? Deu para compreender? A pessoa vai orando ali, orando em línguas, e aí ela está, na verdade, falando em línguas, né? A pessoa vai e interpreta. Eu vou falar da interpretação, porque isso aí já é um outro dom, né? Não vou me aprofundar muito aqui, porque já é outro dom carismático. Quando é o dom da interpretação das línguas, né? Dom em línguas existem de duas formas. Muita gente se confunde com isso daqui, né? Fica sem compreender, porque lá em Atos dos Apóstolos, vocês estão dando a compreensão, a oração em línguas não é bem isso, que acontece lá, não sei o que mais lá. E realmente não é, né? Nós temos aqui a diferenciação dentro desse dom carismático. Preciso que nós, que somos de vida carismática, que fazemos parte de um movimento que ele é oracionalmente carismático, né? Ele é preciso essa compreensão. Temos a glossolalia. O que é a glossolalia? É o que nós vemos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Essa oração em línguas propriamente dita não, aquela mais usual. Quando nós temos no encontro, né? Todo encontro nós temos essa oração. É o Espírito Santo que intercede em nós por gemidos inefáveis, como diz lá São Paulo. É uma oração de louvor a Deus. Quando as palavras nos faltam para expressar nossa gratidão sincera, né? É aquela oração que muita gente chama também de língua dos anjos, né? Que acontece ali no momento da efusão. O primeiro dom carismático que a gente vê. E eu creio que é o que a gente mais vê também. E a gente mais percebe aí na ação da igreja. Seu exercício constante abre facilmente caminho para os outros carismas. Também que eu já falei, já mencionei isso aqui. Porque requer muita simplicidade, humildade verdadeira, abandono profundo e colocar-se à disposição do Espírito Santo, né, para a ação. Esse carisma é muito útil nas orações de intercessão, de libertação, de cura. É um dos raros carismas que podem ser usados para o proveito pessoal. Né? Os demais, pessoal, a gente está falando aqui dos dons, né, efusos. Os dons efusos, eles são o quê? Para a santificação da igreja, para a nossa missionariedade, não é? Então, mas o dom em línguas é um desses dons, porém, ele é um dos raros dons que a gente tem proveito pessoal com ele, ele nos santifica também. Então, ele tem essa via dupla, né? Ele é importante na nossa vida missionária e na nossa vida de santificação pessoal. Nós temos também a xenolalia. O que é a xenolalia? Né? Diferente da glossolalia, a xenolalia é aquele dom que a gente vê especificamente em Atos, capítulo 2, versículo 7 a 11. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Como estão todos nós a ouvir falar, cada um em sua própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Fígia e a Panfígia, o Egito e as províncias próximas de Cirene, peregrinos romanos, judeus, prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-nos publicamente em nossas línguas maravilhas de Deus. Então, esse dom é um dom que fala, quando você fala uma língua já existente. Por exemplo, São Domingos de Gusmão, ele tinha esse dom carismático, né? Quando ele ia fazer as suas pregações em outros países, né? Em outros locais que falavam em outras línguas, às vezes tinha essa manifestação desse dom carismático nele. Ele começava a falar em um idioma que não era o seu idioma de conhecimento, um dos seus idiomas de conhecimento, que eram muitos, né? São Domingos de Gusmão era um homem muito letrado, muito estudioso, mas Deus fazia com que isso acontecesse nele. Ele falava, às vezes, línguas que ele não tinha estudado, que ele não conhecia. Ele falava, na verdade, na sua própria língua, o espanhol, e pessoas de outros idiomas entendiam o que ele estava falando, de forma milagrosa. Isso é uma ação do Espírito Santo, né? Xenolalia, né? Esse dom carismático. Então, é um dom que é um pouco... na verdade, é um dom carismático, o dom da oração em línguas, mas ele tem essa diferenciação. Muita gente se confunde, acha, né, algumas pessoas acham assim, lá em Atos 2,
as pessoas estão confundindo, não é essa oração em línguas que as pessoas estavam fazendo lá, essa oração que a gente vê no encontro do Nova Geração, realmente não é, né? O que a gente vê no encontro do Nova Geração está mais especificamente lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, né? A glossolalia. Mas não deixa de ser um dom carismático importante. Não deixa de ser uma graça que você muito eficazmente vai se abrir. Não, vou me abrir a essa ação de Deus, do Espírito Santo, para essa graça. Isso é bom, gente. Isso edifica o nosso movimento, é uma coisa que vai ser bom na sua caminhada. Muita gente tem esse preconceito, essas barreiras, né? Eu acho que talvez tenha chegado a hora de você se abrir mais um pouquinho mais a essa graça do Espírito Santo. Amém, irmãos? Né? Vamos nos... Porque assim, o que vem para acrescentar é bom, né? A gente não tem que ficar muito... Às vezes a gente é muito dogmático, né? Claro, é bom a gente se abrir aos dogmas, e os dogmas da igreja são tudo, são princípios da nossa fé, mas às vezes é tão desconfiado de certas coisas que isso causa uma barreira que não é bom para a vida missionária, né? Temos também aí o dom da interpretação das línguas. Lembra que eu falei lá, quando nós temos a oração em línguas, aí nós temos aquele dom específico da oração em línguas, que quando a pessoa fala em línguas, lhe dá uma... O Espírito Santo dá um impulso a essa pessoa em uma determinada assembleia, ele tem uma mensagem a essa pessoa, e aí tem ali a pessoa que vai receber, por impulso, uma unção espiritual, o dom da interpretação dessas línguas. Essa mensagem do Senhor chega, né, para alguém e outra pessoa interpreta. Não é a mesma pessoa que vai interpretar, né? Por exemplo, eu estou lá no encontro do movimento, né, em um determinado local, de repente de um retiro, precisa ter uma assembleia ali, Deus quer falar algo, e eu começo a orar em línguas ali, Xandarabá, ela canta, e vou orando em línguas, e vou Xandarabá, e vou orando, e de repente Deus quer dar uma mensagem, né? A assembleia ela vai se calando, uma pessoa só começa a orar, e aquilo ali vai ficando mais forte, mais, né? E aí de repente uma pessoa começa a falar. Tudo que Deus está revelando por meio daquela mensagem, né, que é transmitida, que chega ao Senhor por meio de línguas, né? Nós temos que pedir esse dom, é um dom que pode ter abundância em nosso meio, né? Também está lá em 1 Coríntios capítulo 2, no 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Ele é um dom que pode ser pedido em abundância por nós, né? Sempre a pessoa que vai interpretar a língua vai falar na primeira pessoa. Ele vai falar da forma que Deus mesmo está falando. Ele não vai captar a mensagem de Deus e aí depois falar, olha, Deus está falando isso, está falando aquilo. Né? Isso aí já é outra coisa. Mas o dom da interpretação de línguas é Deus falando diretamente, né, por meio da pessoa. Meus filhos, cabe a vocês isso, aquilo, outro, né? Acontece dessa forma, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar esse dom carismático, né? A gente pode pedir a graça que ele seja mais comum no nosso meio, mas ele é realmente muito eficaz, né? Para a santificação do nosso movimento. Ok? Nós temos também o dom da profecia. O dom da profecia, ele é muito parecido com o dom da interpretação das línguas, porque perceba, o dom da interpretação das línguas, ele não pode ser uma profecia, porque é Deus falando ao povo, né? O que é profecia? É quando Deus fala claramente para a pessoa para três coisas, como está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. É para edificá-lo, para exortá-lo e para consolá-lo, né? Ou para consolá-lo, né? Então, pode ser também uma profecia, mas a profecia ela não precisa essa mensagem que é transmitida por meio da oração em línguas. Não necessariamente acontece dessa forma, né? E aí, vai acontecer ali. A pessoa começa o louvor, segue um silêncio, escuta Deus. Aí uma pessoa por meio da unção, essa unção pode vir por meio do impulso,
de um movimento no íntimo do seu espírito, um formigamento nos dedos, né? Pode vir por meio de um calor pelo corpo, um batimento cardíaco muito forte. E aí a pessoa começa a proclamar a mensagem de Deus, né? Deus dá uma profecia para aquele povo, para as pessoas que estão ali. Por exemplo, não temas, tu és meu povo, meus filhos, eu sou o teu Deus. Isso vai estar falando. É o próprio Deus que fala por meio das pessoas também, por meio das pessoas que vão profetizar, na primeira ou na segunda pessoa, né? Do singular. Então, essa é a mensagem também que é dada por Deus diretamente às pessoas que estão ali, né? E aí, a veracidade da profecia, tem sempre alguém que, de repente, é preciso que essa profecia ela se confirme, né? O próprio São Paulo vai dizer, São Paulo ele dá a cartilha, né? Desses dons carismáticos, lá para as primeiras comunidades, principalmente para Coríntios, né? Corinto. Ele vai falar essa cartilhazinha de como deve proceder ali. A unção do Senhor, ela vai se realizar no meio do povo, ele vai dar as instruções de como deve acontecer. Primeiro, deve-se ter uma escuta, acontece a profecia, e aí alguém vai confirmar aquela profecia. Essa confirmação pode ser por meio da própria palavra de Deus, por meio de visões, por meio de sentimento, palavra para confirmar, né, a veracidade dessa profecia. Então, tudo deve vir para a glória de Deus. Claro, a profecia ela vai se confirmar se ela não for contrária à doutrina da igreja, né, nem nada, porque senão não teria lógica, né? O contrário à palavra de Deus não teria lógica, né? E estaria contradizendo todas as outras profecias que já ocorreram por meio dos séculos. Perdão, já aconteceram aí por meio dos séculos. Ok? Então, é preciso a pessoa confirmar a profecia. Eu confirmo pela unção, eu confirmo porque na palavra do Senhor tem isso, o Senhor me dava essa passagem, né? Sempre é uma confirmação. Eu confirmo porque o Senhor estava me dando uma visualização de uma coisa, e essa visualização confirma, né? A profecia, o que é essa visão, a visualização? É quando você está orando, não é algo que vem assim sobrenatural, você está com o olho assim, aberto, e Deus mostra na parede algo a você. Pode acontecer também, mas isso é mais comum, né, na vida de alguns santos, de alguns místicos. Tá, claro, talvez pode acontecer na vida de um pecador, né? Como nós, né? Mas pode ser uma coisa muito simples também. Pode ser uma imagem que Deus mostrou para você, por exemplo, uma imagem de um pote que está quebrado, está com a água vazando, aí outra pessoa interpreta de alguma forma aquilo ali, olha, talvez tenha pessoas aqui que tenham se ferido, né, e a graça, ela tenha deixado a graça se perder por meio de não sei o quê, sabe? Uma coisa que vai se confirmar ali por meio daquela visualização, né? Ok? Então, na próxima formação, nós vamos falar já dos outros dons, né? Que são os dons de poder e os dons de revelação, né? Que são os outros dons carismáticos que estão aí para a edificação da igreja, para nos fazer crescer enquanto intercessores, pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? Né? Nós vamos finalizar essa formação de hoje, né? Pedindo a graça do Espírito Santo sobre nós, né? Depois nós vamos orar também a oração oficial do grupo. Mas, Senhor, que a graça do Teu Espírito Santo possa estar em nós. Nós estamos reunidos, vamos permanecer reunidos, Senhor Jesus, por meio da Tua palavra. Que a ação do Teu Espírito Santo possa ser contínua na nossa vida. Que esses dons carismáticos, Senhor Jesus, possam se fazer na nossa história de ministério, nas nossas vidas de missão, na nossa vida missionária. Senhor Jesus, que a graça do Teu Espírito Santo possa se tornar abundante. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, nós te pedimos, Senhor. Te pedimos, Cristo, nosso amigo, que permitas brotar do Teu coração o manancial do Teu Espírito Santo sobre essa nova geração, para que, iluminados por Ele,
anunciemos a luz da alvorada e a nova primavera do Evangelho. Que em ti sejamos jovens livres e valentes, que se atreva a proclamar com força e entusiasmo a própria fé, impactando o mal com o bem, o ódio com o amor e o mundo descrente com virtudes verdadeiras e autênticas. Que no amor à hóstia consagrada, à Virgem Maria e ao Papa, estejamos preparados a testemunhar com destemor o simbolismo da tua cruz redentora. Amém. Estamos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.